Glória a Deus. Você está animado para receber a palavra? Glória a Jesus. Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel capítulo 11. 1 Samuel capítulo 11. O tema da mensagem dessa manhã é: não baixe a guarda. Você pode dizer isso para o irmão do seu lado? Não baixe a guarda. Diga para pelo menos mais dois irmãos: meu irmão, não baixe a guarda. Minha irmã, não baixe a guarda. Nós vamos aprender algumas lições para a vida extraídas de uma das muitas histórias incríveis que compõem a biografia do maior rei de Israel, o rei Davi. E obviamente vamos deixar que o Espírito Santo ministre o nosso coração e nos transforme com o seu poder segundo a vontade de Deus para a sua glória. Se é isso que você deseja comigo, diga amém. Nós vamos fazer uma leitura. Nós não vamos fazer uma leitura extensa, mas eu preciso que você preste atenção no que a Bíblia diz em 2 Samuel capítulo 11, a partir do versículo 1. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo o Israel. Obrigado, Anderson. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Dali, viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, a mulher de Urias, o heteu. Então, Davi mandou mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Ora, Batseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação. Depois, ela voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Essa é uma das passagens da Bíblia, essa é uma das passagens muito conhecidas da Bíblia e que conta sobre esse pecado de Davi, conta sobre esse vacilo de Davi. Certamente você já leu essa passagem muitas vezes e provavelmente já tem ouvido muitas mensagens sobre ela, mas eu quero observar com atenção essa passagem com você, para, como eu disse, aprender aqui algumas lições para a vida que são muito importantes de serem aprendidas e praticadas para que a nossa vida faça sentido para a glória de Deus. Se você deseja viver uma vida que faça sentido para a glória de Deus, se você deseja que a sua vida seja um louvor ao Senhor, se você deseja que a sua vida seja um orgulho ao Senhor, você precisa aprender esses princípios. Mais do que isso, você precisa praticar esses princípios para que, como eu disse, a sua vida faça sentido para a glória de Deus. E o que, de um modo geral, nós observamos nessa passagem, esse é só um recorte da história, essa não é toda a história. Com o tempo, a gente em outra ocasião pode abordar outras lições que se pode aprender ao longo de toda a história. Mas somente nessa parte da história, somente nesse recorte da história, nós podemos aprender que as nossas maiores tentações virão sempre em tempos de paz e bonança. Por incrível que pareça, você pode pensar que as suas maiores tentações, elas te encontrarão nos seus momentos mais difíceis, nos seus momentos de maiores desafios, nos seus momentos de caos, nos seus momentos em que você está buscando resolver problemas, mas não, as nossas maiores tentações sempre vêm em tempos de paz e mudança. Por quê? Porque quando aliviados da pressão das guerras, nós baixamos a nossa guarda, nos tornamos vulneráveis às tentações do coração e entramos em zona de risco. E há pelo menos 4 grandes riscos a que nós nos expomos quando nós baixamos a nossa guarda. Mas antes de falar dos riscos propriamente ditos, eu quero te dar um contexto, o contexto do texto que nós lemos. Davi foi ungido por Samuel para ser o sucessor de Saul. Saul fez o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor decidiu que ele não governaria mais sobre Israel, nem ele, nem a sua casa. Então Deus diz a Samuel que Samuel deve ungir a Saul,
que Samuel deve ungir a Davi, porque Davi seria o rei de Israel que traria glória ao seu nome. Então, mesmo enquanto Saul ainda reinava, Samuel foi lá e ungiu Davi. E a seu tempo, Davi se tornou notório, especialmente por causa da morte de Golias. E depois disso, por ter integrado o exército pessoal de Saul e ter se destacado como um grande guerreiro. E depois que Saul descobre que Davi era ungido de Samuel, que o sucederia no trono, nós lemos no texto bíblico que ele é tomado de inveja e que ele começa a perseguir Davi. E começa a perseguir Davi para matá-lo, porque o que ele quer é permanecer no trono. O que ele quer é não largar o osso. Mas Deus já havia dito para Samuel, e Samuel já havia dito para Saul em nome de Deus: olha, você está reprovado. O Senhor não vai abençoar mais o teu reino. O Senhor já rasgou o reino da tua mão, o teu reino vai ser entregue a outro. Então Saul fica tentando esticar esse tempo, Saul fica tentando esticar essa corda. E ele acredita que se conseguir matar Davi, ele então pode permanecer no trono. E Davi foge para preservar a sua vida, e ele começa a fugir de um canto para outro de Saul, porque Saul perseguiria para matar. Guerras acontecem, Saul morre, Davi é oficializado o rei de Israel, segundo a palavra de Samuel e segundo a unção do Senhor que estava sobre sua vida. E ele então começa o seu reinado. Davi agora é o rei de Israel. E aí o que acontece é que Davi não era mais só um grande guerreiro. Davi não era mais só o general oficial da guarda pessoal de Saul, da guarda pessoal do rei. Davi agora era o próprio rei de Israel. E Davi se viu numa circunstância em que ele não precisava mais fazer o que sempre fez. Em que ele não precisava mais se manter na posição em que ele sempre se manteve. Em que ele não precisava mais sair a todas as guerras. Ele não precisava mais se desgastar tanto com os seus guerreiros e seus generais, como ele sempre fez. Davi, então, ele entra numa zona de risco. Por quê? Porque ele entra num tempo de paz e bonança. E em tempos de paz e bonança, nós tendemos a baixar a nossa guarda. O que foi exatamente o que Davi fez. Então, como eu disse, há pelo menos 4 grandes riscos. Assim, voltando à história. E aí, nesse lugar de risco, nesse lugar de vulnerabilidade, com a guarda baixa, o que Davi faz? Davi, ele relaxa. E aí o texto que nós lemos diz que no tempo exato em que os reis deviam, diga comigo, deviam. Em que os reis deviam sair à guerra, Davi enviou Joabe, o seu general, Davi enviou o exército de Israel, mas ele não foi. No tempo em que os reis deviam sair à guerra, Davi não saiu à guerra. Davi, vai lá, Joabe, pega o exército aí, pega os guerreiros aí, vão lá, resolve esse problema aí. Eu já guerrei muito, estou cansado, afinal de contas eu já assumi o trono, sou rei, então deixa eu dar uma relaxada aqui, vai lá e resolve esse problema. E aí Davi baixou a guarda. E Joabe foi com todo o exército. E aí um dia, passeando pela varanda do palácio, no tempo em que ele deveria estar guerreando à frente do seu exército, ele vê uma mulher muito bonita. Não é a sua mulher. Ele cobiça aquela mulher, ele possui aquela mulher fica grávida e o seu filho morre. Que desgraça, né, irmão? Que desgraça. Como eu disse, essa não é toda a história. Há um caminho de redenção para Davi ao longo de toda a história, mas eu quero me deter com você aqui, exatamente nesses 4 riscos, como eu disse, a que todos nós nos expomos quando nós baixamos a nossa guarda, assim como fez Davi nesse episódio, ou nessa parte, nesse recorte da história da sua queda com Batseba. O primeiro risco é o risco de perder a posição. Diga comigo, o risco de perder a posição. Quando nós baixamos a guarda, nós entramos nessa zona de risco, e o primeiro risco que nós corremos é o risco de perder a nossa posição. Como eu disse há pouco, o texto diz que o que aconteceu no tempo em que os reis deviam sair à guerra. Mas Davi estava em Jerusalém, Davi estava em casa. O que significa que em tempos de paz e bonança, em tempos em que nós nos sentimos aliviados das pressões da guerra, nós nos tornamos vulneráveis. Por quê? Porque acreditamos que não é mais necessário tanto esforço. Não é mais necessário tanta vigilância, tanto alerta assim.
Davi se esqueceu que tempos de paz e bonança não é o mesmo que ausência de guerras. E eu explico a você por quê. Nós não podemos pensar que porque estamos vivendo num tempo de paz, num tempo de bonança, porque estamos navegando em águas tranquilas, nós não teremos de lutar guerras. Ou pelo menos as guerras da vida não nos encontrarão, não nos cercarão. Não, não. As guerras continuam acontecendo mesmo em tempos de paz e bonança. Por quê? Porque a nossa paz, ela não é circunstancial. A nossa paz, ela não depende do que acontece do lado de fora de nós. A nossa paz, ela é perene, a nossa paz, ela é eterna. Porque ela não é o resultado de fatores externos combinados que criam circunstâncias favoráveis nas quais nós nos sentimos em paz. Ela vem do nosso Senhor, aquele que garante as nossas vitórias, aquele que garante o nosso sucesso, por assim dizer, aquele que garante que mesmo em meio às guerras, nós estamos seguros. A nossa paz vem da nossa convicção de que Jesus está conosco. Amém? Você sabe disso. Nós cremos e confiamos que Jesus está conosco e é por isso que nós vivemos em paz. É por isso que nós podemos viver em paz mesmo em meio às guerras. Porque cremos que se Ele está conosco, é certo que nós venceremos, e preste atenção, mesmo se formos derrotados. É daí que vem a nossa paz. E é por isso que a gente entende que tempos de paz e bonança não significam ausência de guerras. Por quê? Porque cremos que Jesus está conosco, e se Ele está conosco, nós venceremos mesmo se formos derrotados. Porque na vida com Deus, as nossas vitórias são para a glória do Seu nome, e as nossas derrotas para o nosso crescimento. De qualquer forma, nós ganhamos. Você entendeu isso? Na vida com Deus, as nossas vitórias são para a glória do Seu nome, e as nossas derrotas são para o nosso crescimento. Nos dois cenários nós ganhamos. Nós não perdemos. Por isso eu disse que se Jesus está conosco, nós vencemos mesmo se formos derrotados. De um jeito ou de outro, nós vencemos por causa dele. E é daí que vem a paz que nos sustenta em nossas guerras. Então não acredite que porque você está vivendo numa boa, que você está navegando o barco da sua vida em águas tranquilas, que não haverão guerras a lutar. Haverão guerras. E é por isso que haverão guerras a lutar. E é por isso que nós não podemos baixar a guarda. É por isso que nós não podemos arrefecer. É por isso que nós não podemos esquecer que nós temos um adversário, que nós temos um inimigo. E que, como diz a palavra de Deus, por meio do apóstolo Pedro, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Buscando a quem está vulnerável, buscando a quem está com a sua guarda baixa, buscando a quem já acreditou que não é mais necessário tanto esforço, que não é mais necessária tanta vigilância, que o pior já passou, que agora a gente pode relaxar. É nesses que o diabo, o nosso adversário, o nosso inimigo está de olho. E invariavelmente são eles que ele pega. Mas como nós não queremos ser daqueles que são pegos pelo nosso adversário, pelo nosso inimigo, nós queremos entender a importância de manter a guarda alta, de nos manter vigilantes, de nos manter atentos, para não perdermos a nossa posição. Veja o que diz a Bíblia em Romanos capítulo 8, versículos de 31 a 39. Esse é um texto lindo, incrível. Romanos capítulo 8, de 31 a 39, diz assim a palavra de Deus. Que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará é Cristo Jesus, quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou.
Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Olha, fome, perigo, nudez, espada, nada disso significa muito, senão que nós precisamos ser fortes e nos manter firmes, porque Jesus está conosco. Em todas estas coisas, somos mais que vencedores. Paulo diz assim, olha, quando todas essas coisas forem superadas, forem vencidas, aí nós estaremos em posição de vitória. Não, ele diz, em todas, através delas, enquanto elas estão acontecendo. Em todas essas coisas, somos mais que vencedores. Então nós não podemos perder a nossa posição. Estar em paz, portanto, não significa que não temos guerras a guerrear. E se temos guerras a guerrear, não podemos baixar a guarda. Não podemos perder a posição. Nós precisamos olhar para Davi e entender que no tempo em que os reis devem sair à guerra, os reis devem sair à guerra. No tempo em que os reis devem sair à guerra, os reis não devem ficar no palácio, em casa, passeando pela varanda do palácio. Em tempos em que a nossa família é assediada, em tempos em que Satanás está de olho nas nossas finanças, em tempos em que Satanás está tentando quebrar nossos relacionamentos, em tempos em que Satanás está assediando os nossos filhos, nós não podemos andar distraídos passeando pela varanda do palácio. Nós não podemos baixar a guarda, nós precisamos andar de guarda alta, alertas, sabendo que tempos de paz e bonança, mesmo que tudo esteja bem, fluindo muito bem, nós ainda precisamos nos manter preparados, porque a qualquer momento nós precisaremos entrar em ação. Devemos garantir que estamos onde deveríamos estar e que estamos onde Deus quer que estejamos. Devemos garantir que estamos em posição, não perdemos a nossa posição. Em posição de proteger aquilo que Deus tem nos dado, de proteger aqueles que Deus tem nos confiado. Que estamos no campo de batalha, em posição de guarda alta. E em paz. Amém? Olha só, irmão. Por quê? Porque a nossa paz vem da convicção de que Jesus está conosco. E se Ele está conosco, vencemos em qualquer cenário. Amém? Então entendemos que estamos no campo de batalha, em posição de guarda alta e em paz, porque tempos de paz e bonança não é o mesmo que ausência de guerras. É como, por exemplo, que profissional poder, um porteiro. É como, por exemplo, um porteiro de condomínio que ele quando começa a trabalhar, ele é disciplinado, ele é atento, ele chega sempre na hora, ele não perde nenhuma correspondência, ele está sempre bem vestido, E aí o tempo passa, ele entende o trabalho, e aí ele pensa assim, não chega a carta sempre, não chega a correspondência sempre, deixa eu botar o pé aqui no balcão, deixa eu relaxar um pouco. É que o patrão não passa sempre por aqui, deixa eu botar mais meia hora, mais 40 minutos depois da minha hora de almoço, aí ele começa a relaxar. Ele relaxa, ele acha que já dominou o jogo, já dominou o trabalho. O que acontece? A câmera do condomínio flagra um furto de uma encomenda. Responsabilidade de quem? Do porteiro que perdeu a posição. O porteiro que não estava atento, não estava alerta. O que acontece? Ele é chamado a atenção, eventualmente ele é demitido, perde sua fonte de renda, compromete a sua família, o sustento da sua família, desgraça. Por quê? Porque dominou, já entendeu como é que funciona. Pode relaxar, pode baixar a guarda. Não. Na vida com Deus não é assim, irmãos. Na vida cristã não é assim. E eu não estou advogando aqui, e eu quero que você entenda bem esse ponto. Eu não estou advogando aqui que você tem que viver tenso, viver preocupado, viver angustiado, sabe, naquele clima de guerra. Não é isso. Eu disse que nós, mesmo em tempos de guerra, vivemos em paz. Em paz. Porque cremos com convicção que Jesus está conosco. E que se Ele está conosco, vencemos de toda forma. Porque assim como com Davi, quem baixa a sua guarda pode perder em 1 minuto aquilo que levou a vida inteira para construir.
Você está entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Então, seja na tua família, seja no teu casamento, nos relacionamentos de uma forma geral, no teu trabalho, na tua carreira, no teu ministério, não baixe a guarda. Diga para o irmão do teu lado, não baixe a guarda. Não perca a sua posição. Não perca a sua posição. Está tudo bem no meu casamento. Guarda alta. Porque se tu baixar a guarda, tu entra na zona de risco. Se tu entrar na zona de risco, tu pode perder a tua posição. Ah, porque... Não, meus filhos estão bem, então está tudo certo com meus filhos. Guarda alta. Porque se tu entrar na zona de risco e tu baixar a tua guarda em um minuto teus filhos podem ser cooptados. Em 1 minuto, o inimigo das nossas almas pode ganhar a mente e o coração dos teus filhos. Não, mas já dominei. Aqui no meu trabalho está tudo certo, Daniel. Não esquenta a cabeça com isso não. Eu não esquento não. Quem tem que esquentar é você, irmão. Por quê? Porque o responsável pela tua posição é você. Sou eu não. O responsável pela minha posição sou eu. O responsável pela tua posição é você. Não perca a sua posição. Continue sendo excelente. Continue fazendo o seu melhor. Continue dando tudo o que você pode. Continue correspondendo e superando as expectativas. Não baixe a sua guarda. Amém? O segundo risco que nós corremos quando nós baixamos a guarda é o risco de ceder ao orgulho. Tempos de paz e bonança nos dão uma falsa sensação de que somos mais do que realmente somos e de que podemos mais do que realmente podemos. Davi entrou num tempo de paz e bonança e ele pensou: eu era só um matador de gigante, mas Davi me ungiu, pô. Não, peraí, Davi me ungiu, né? Aí agora ele é rei. Finalmente eu assumi o trono. Pronto, agora, né? Calma aí também. O que acontece? Essa falsa sensação de que somos mais do que realmente somos e de que podemos mais do que realmente podemos nos engana, porque é falsa, nos expõe, e a nossa natureza humana que tende ao orgulho, cede. Irmãos, nós não podemos esquecer que esse foi o pecado de Lúcifer, e esse é o pecado com o qual ele assedia os filhos de Deus. Muito do que o diabo faz é para colocar orgulho no teu coração, porque ele sabe que se ele conseguir colocar orgulho no teu coração, você caiu. Ele sabe que se ele colocar orgulho no teu coração, esse é o começo, o princípio da tua queda. Ceder ao orgulho, preste atenção nisso, ceder ao orgulho é anular os efeitos da graça de Deus. Porque quando nós pensamos que somos mais do que somos e quando nós pensamos que podemos mais do que podemos, nós deixamos de nos apoiar na graça de Deus, no favor de Deus e passamos a nos apoiar no nosso próprio mérito. O orgulho é isso. O orgulho é a crença de que há mérito. De que o mérito é nosso. Quando nós baixamos a guarda e nós deixamos o nosso coração vulnerável ao orgulho, nós nos esquecemos de que nada que tenhamos... nós nos esquecemos de que não há nada que tenhamos que do céu não nos tenha sido dado. João Batista falou isso em João 3, 27, quando os discípulos de João foram lá falar com ele assim: ei João, tu lembra daquele cara que tu batizou? Que tu falou que era o Messias e tal? Ele agora está batizando os outros lá. Ele agora está pregando aí. E aí, como é que é esse negócio? Aí João, deixa quieto, já não disse que ele é o Messias? Ninguém tem nada que do céu não lhe tenha sido dado. Por isso, meu irmão, preste atenção no que eu vou dizer. Jamais, os seus méritos têm valor, mas eles são uma concessão da graça de Deus. Deus usa os seus méritos para cumprir os seus propósitos, mas no fim das contas os propósitos são de Deus. A força é de Deus, a graça é dele. Porque com todo o mérito que você tem, com toda a habilidade que você tem, se ele suspender sobre a tua vida o efeito da graça, você pode se esforçar o quanto você quiser, você pode investir o quanto você quiser, você pode trabalhar o quanto você quiser, não vai muito longe.
Então Davi, ele anulou o efeito da graça porque se apoiou no seu próprio mérito. E ele se esqueceu de que não há nada que tenhamos recebido que não nos tenha sido dado pela graça de Deus. Que a graça de Deus é a fonte de tudo o que nos tornamos nele e de tudo o que recebemos dele. Amém, irmãos? Não há nada... Aliás, é complicado dizer isso, né? Há muitas coisas muito importantes, né? Então, a gente precisa entendê-las no panorama, no cenário. Mas é muito importante que um filho de Deus entenda a realidade da graça, o poder da graça, a beleza da graça e a sua insuficiência sem ela. Somos insuficientes sem a graça de Deus. Se há uma virtude que você deve conservar em seu coração e jamais perdê-la, é a consciência de que você é insuficiente sem a graça de Deus. Porque a partir do primeiro minuto em que você acreditar que você é mais do que você é, que você pode mais do que você pode, você começa a anular os efeitos da graça e se apoia no teu próprio mérito. Mas você precisa se lembrar que é isso que o diabo quer, é isso que Lúcifer quer. Porque ele sabe que se ele conseguir colocar aí orgulho no teu coração, você vai cair. É uma questão de tempo. Veja só o que diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos capítulo 12, versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pense com moderação. Pense de si mesmo com moderação. Por quê? Porque pensar de si mesmo além do que convém é errado. Pensar de si mesmo menos do que convém também é errado. Você não é nem a última bolacha do pacote, nem o último miserável da terra que não merece nada. Não, você é quem você é, pela graça de Deus. Você tem o que você tem, pela graça de Deus. Mas Davi se esqueceu disso. Davi se esqueceu que o orgulho nos deixa cegos para o fato de que o nosso inimigo sabe que está em desvantagem. E que por isso ele não deixará o campo de batalha até que tenha nos convencido de que não precisamos mais lutar. Irmãos, quando eu peguei isso nessa história de Davi, eu falei, caramba. Satanás sabe que ele está vencido, certo? Satanás sabe. Aliás, Satanás sabe que a guerra está vencida. Então o que ele vai tentar fazer é ganhar algumas batalhas. Mas ele sabe que a guerra está vencida. E o que ele faz? Ele fica no campo de batalha. Ele não deixa o campo de batalha até ter certeza de que a gente baixou a guarda. Até ter certeza de que a gente se convenceu de que a gente não precisa mais lutar. Ah, não, por isso aqui não precisa mais lutar não, está resolvido. Aí ele ganhou vantagem. Você está comigo aqui, irmão? Está fazendo sentido? Você está entendendo isso? É quando nós nos deixamos iludir por essa falsa sensação de que os nossos esforços são suficientes sem a graça de Deus e baixamos a nossa guarda, que o orgulho nos faz acreditar que podemos mais do que realmente podemos, de que somos mais do que realmente somos. Portanto, irmãos, preste atenção nisso. O melhor lugar para jamais nos esquecermos que dependemos de Deus é no campo de batalha. O melhor lugar para jamais nos esquecermos que sempre dependemos de Deus é no campo de batalha. Conscientes e alertas para as dinâmicas da guerra. Conscientes e alertas para os movimentos do nosso inimigo. Eu já ouvi pessoas dizendo assim, você não precisa se preocupar muito com esse negócio de batalha espiritual não, porque vai ficar focando no que o diabo faz, no que o diabo quer. Foca em Deus, que Deus vai te fazer forte, que Deus isso, que Deus aquilo. Irmão, parte da estratégia da guerra é entender como o inimigo se movimenta.
Parte da estratégia da guerra é entender que caminhos o inimigo pode tomar. É entender que artimanhas ele pode usar. É entender qual é o poderio bélico dele. Em todo exército do mundo, há divisões de inteligência que pensam estrategicamente a partir do conhecimento do inimigo. Nosso inimigo tem tantas armas, nosso inimigo tem tantos mísseis, nosso inimigo vem por aqui, o terreno em que ele age é assim, o modo dele agir é assado. Então é claro, você precisa buscar o Senhor, estar fortalecido na fé, andando com Ele, sendo guiado pelo Espírito, mas você precisa entender como o diabo age. E você precisa saber que o diabo, ele está... Onde que o diabo está agora? No campo de batalha. No campo de batalha, só te esperando baixar a guarda. Ele não sai de lá até ter certeza de que você se convenceu de que não precisa mais lutar. É por isso que alertas e conscientes para as dinâmicas da guerra, nós vivemos de guarda alta, sabendo que Jesus está conosco. Jesus está conosco. Irmãos, essa é uma das, entre muitas aspas, né? Essa é uma das loucuras mais bonitas do Evangelho, do reino de Deus, da vida com Deus. As coisas podem estar desmoronando, caindo ao nosso redor, sabe, despencando do alto, e é possível que a gente permaneça em paz. É possível. E permanecer em paz não quer dizer que você não eventualmente vai se aborrecer, não quer dizer que você não vai chorar, mas quer dizer que você não vai perder o teu eixo, quer dizer que você não vai sair do teu prumo, quer dizer que você não vai perder a tua fé. Você não vai perder a tua convicção de que Jesus está cuidando de tudo. De que se você é um filho de Deus, Deus sabe como cuida dos seus. E Deus é capaz de cuidar dos seus melhor do que os seus mesmos podem cuidar de si mesmos. Então você pode ficar em paz. Dá uma enxugada na lágrima, sacode a poeira, vida que segue em paz. Essa é uma das loucuras mais belas da vida com Deus. Então nós precisamos nos lembrar disso, que o melhor lugar para jamais nos esquecermos que dependemos de Deus é o campo de batalha. Porque a gente está consciente, a gente está alerta para as dinâmicas da guerra. Não podemos baixar a guarda e precisamos nos manter em posição de guerra, mesmo que não tenhamos que lutar necessariamente e objetivamente alguma guerra agora. Precisamos nos manter em posição. Não é assim, Maria, os militares não fazem exercícios? Não tem guerra acontecendo, mas os caras estão no mar, simulando uma guerra. Simulando qualquer coisa que possa acontecer. Eu vi recentemente um documentário na Netflix muito legal. Não lembro agora qual o nome. Mas o que acontecia? Foi até tu que me indicou ele, dos Navy SEALs, né? Eu não lembro o nome. Mas o que acontecia? Os Navy SEALs estavam em formação, em tempo de formação, e o último exame, o último estágio da formação de uma divisão de elite do exército americano era participar de uma simulação de guerra. Uma simulação de combate, melhor dizendo. Então eles foram desembarcados numa ilha e eles tiveram que enfrentar um combate simulado. Mas, irmão, a simulação do combate era treva. A simulação do combate era absurda, era um negócio assim, parecia que os caras estavam na guerra mesmo. E aí eu me lembro que tinha lá uma divisão de pilotos de caça e existia um Navy SEAL em formação que coordenava os pilotos, que coordenava as trajetórias dos aviões, os trajetos que os aviões fariam, as armas que os aviões usariam, a estratégia. E aí os caras que estavam treinando ele, os caras que estavam provando ele naquela simulação, disseram assim para o documentário, para as câmeras: nós vamos colocar ele numa situação em que nenhuma alternativa é boa, porque a gente quer testar a capacidade dele de tomar decisão. Eu falei, pô, que brincadeira de mau gosto, né? A gente vai colocar esse cara numa circunstância que nenhuma alternativa que ele tomar é boa. Ele vai ter que decidir rápido pela a de menos impacto para o time. Por isso que nós precisamos estar em posição de guerra, mesmo que nós não estejamos lutando uma guerra agora necessariamente. Você está comigo aqui?
Não baixa a guarda, irmão. Tá tudo bem? Guarda alta. Não é, mestre? Uma bobeira que você dá na guarda, acabou. Finalização. Seja na tua família, nos teus relacionamentos, no trabalho, nos negócios, no ministério, não baixa a guarda. Terceiro risco que a gente corre. O primeiro é o risco de perder a posição. O segundo é o risco de ceder orgulho. O terceiro risco, o risco de cobiçar o que não é nosso. Não foi isso que Davi fez? Primeiro Davi perdeu a posição. Tinha que estar na guerra, não estava. Estava passeando no palácio. Depois Davi cedeu orgulho. Ele achou que ele era o rei bonzão demais, que podia pegar a mulher que ele quisesse. Ele pegou a mulher de um soldado que estava lutando a guerra por ele. Aliás, antes de pegar, ele cobiçou. Ele desejou aquela mulher. E depois de ter desejado aquela mulher, ele foi lá e a possuiu. Mas antes ele cobiçou. Então, esse é o risco de cobiçar o que não é nosso. Quando a gente baixa a guarda, quando a gente fica desatento, quando a gente perde a atenção, quando a gente não está alerta para a realidade das guerras à nossa volta, nós corremos o risco de cobiçar o que não é nosso. O texto diz que, tendo perdido a posição e aberto as portas do seu coração para o orgulho, Davi desejou a mulher de Urias. Ele desejou a mulher de Urias, porque é isso que acontece quando a gente abaixa a guarda. A gente passa a desejar aquilo que não é nosso. A gente passa a desejar o que Deus não nos deu e o que não está nos limites do nosso propósito. Aquilo que você tem e aquilo que Deus está te dando, aquilo que Deus está desenhando para você, faz parte do teu propósito. Deus tem um propósito para a tua vida, Deus tem um propósito para a tua existência. E tudo está sob o controle dele, porque ele é soberano na história. Porque ele está governando a história segundo a sua vontade, segundo os seus propósitos. E nós, quando entendemos isso e nos submetemos, nos alinhamos, então nós entramos nessa rota em que ele nos leva até o cumprimento dos seus propósitos. O que nós temos, o que somos, onde estamos, está nos limites do propósito de Deus para nós. Nós não temos que desejar o que não é nosso. Nós não temos que cobiçar o que não é nosso. Amém? Desejar o que não é nosso é o mesmo que dizer que não estamos satisfeitos com o que Deus tem nos dado. Porque quando tu começa a desejar aquilo que Deus não te deu, tu está dizendo assim, pô, o que eu tenho não é suficiente, o que eu tenho não é bastante. O que Deus está me dando, não sei, o dele é mais legal, o dele é mais bonito. O dele é melhor, é maior. A gente no fim do dia, está dizendo isso para Deus, que a gente não está satisfeito com aquilo que Ele tem nos dado. Irmãos, essa disposição do coração se chama, tem um nome. Quem arrisca o nome aí? Anderson, aquela timbrada. Quem arrisca o nome aí para essa disposição do coração? É fácil, gente. Começa com in e termina com gratidão. Ingratidão. Essa disposição do coração se chama ingratidão, irmão. E a ingratidão é um dos piores pecados que nós podemos cometer contra Deus. Quando nós baixamos a nossa guarda e não reconhecemos a beleza de Deus naquilo que Ele tem nos dado, nos frustramos por expectativas desalinhadas entre nós e o Senhor. A beleza na porção que Deus te deu, irmão. A graça na porção que Deus te deu. Você precisa encontrar isso. Você precisa celebrar isso. Você está entendendo? Amém? Veja só o que diz a Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Primeira Tessalonicenses 5, 18. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Repita comigo, em tudo. De novo, em tudo. De novo, em tudo. O que é tudo, irmão? Tudo é tudo. Não perca a sua gratidão por aquilo que Deus tem te dado, por aquilo que Deus tem feito na tua vida. Não perca a sua gratidão por quem Deus tem te feito ser, onde Deus tem te colocado.
Porque quando nós desalinhamos, desajustamos as nossas expectativas com Deus, nós nos frustramos. Onde estão as nossas frustrações? Nas nossas expectativas desajustadas. É como se Deus dissesse assim, cara, você não precisava estar frustrado por isso, porque isso nem é parte do teu propósito. Você está chateado por uma coisa que eu nem quero para você, nem desejo para você. Eu tenho outra coisa aqui para você, ó, preste atenção. Aí a gente se frustra. Nos negócios, no mercado, se diz que uma das coisas mais importantes entre os sócios, ou mesmo entre patrões e colaboradores, é o ajuste de interesses e o alinhamento de expectativas. Então, são feitas muitas reuniões de alinhamento. Para quê? Para que se alinhem os interesses. Eu quero o mesmo que você quer o mesmo que eu. E o ajuste de expectativas. O que temos é isso, o que podemos é isso. Então vamos para esse lugar, desse jeito, por esse caminho. E aí, a coisa funciona. Funciona como um time. Porque isso nos mantém conscientes do que fazer e para onde ir. Isso também vale para a nossa vida com Deus. Nós devemos fazer as nossas reuniões com Deus. Reuniões de alinhamento de interesse e ajuste de expectativa. Para ajustar os nossos interesses aos interesses de Deus, obrigado, Anderson, e alinhar as nossas expectativas com as expectativas dele para nós. Para garantir que sabemos o que fazer e o que não fazer, que sabemos para onde ir e que caminhos não devemos tomar. Você com certeza já passou por isso. Você insistiu tanto em alguma coisa e só deu errado. E aí você percebeu assim, cara, de repente eu não estou sendo perseverante, de repente eu estou só sendo teimoso. Senhor, o que está acontecendo? E o Senhor diz assim para você, filho, está acontecendo é que tu está por tua conta e risco. Você não me perguntou antes, perguntasse antes eu tinha te dito, não vai aí não. Aí não é a boa que eu tenho para você. Já aconteceu com você? Alguma coisa parecida assim? É você depois de um tempo orou e viu que aquilo não era o que Deus tinha para você? E que você estava batendo, você estava dando soco em ponta de faca, você estava enxugando gelo. É isso que acontece quando a gente desajusta os interesses e as expectativas. Nós não podemos deixar que tempos de paz e bonança nos iludam com a falsa sensação de que nós não temos o bastante. Quando você devia estar na guerra, mas está passeando no palácio, em casa, de guarda baixa, aí tu olha assim, aquela coluna ali, vamos pintar de outra cor, aquela cor não está legal. Aí tu olha assim, por que isso aqui, isso aqui é tão ruim, isso aqui é feio, por quê? Você saiu, primeiro você não está onde você devia estar. Depois que você cede o teu coração ao orgulho. E aí você começa a desejar aquilo que não é teu. A gente começa a acreditar que Deus deveria nos dar mais do que nós temos, que o que o outro tem é melhor, o que o outro tem é mais interessante. Tempos de paz e bonança, nós devemos nos alegrar nos tempos de paz e bonança com a porção que Deus tem nos dado. E ser fiéis para aumentar a nossa medida, a fim de que Ele nos dê mais, se achar que deve. Amém, irmão? Presta atenção, vou repetir isso. Em tempos de paz e bonança, você precisa ser grato e se alegrar com a porção que Deus tem te dado. Mas, não está errado querer mais não, tá, irmão? Não é errado querer mais. É errado querer mais fora das expectativas de Deus, fora dos interesses de Deus para você. Não é errado querer mais. Mas se você quiser mais, você não fica de guarda baixa passeando pelo palácio e desejando que não é teu. Você seja fiel na porção que Deus te deu agora, para que você se ache pronto para receber mais dele, se ele achar que deve te dar mais. Na parábola dos talentos, eu não sei se você lembra, o texto diz que o Senhor viajou, distribuiu talentos a cada um de acordo com a sua capacidade. É importante lembrar isso. Porque a porção que Deus nos dá, ela está de acordo com a nossa capacidade, irmão. Você precisa aprender a se alegrar no fato de que se o outro tem mais, é porque ele é mais capaz. Se o outro pode mais, é porque Deus permitiu assim. E não porque eu tenho menos, e não porque eu posso menos, e não porque eu sou menor. É porque Deus quis que fosse daquele jeito com ele. Aí o Senhor dos talentos viaja e fala, cuida disso aqui para mim. Preste atenção, se você ler lá direitinho em Lucas, você vai ver que o Senhor dos talentos não pediu a nenhum deles
para multiplicarem os talentos. Quem enterrou um só, não fez, ele não cometeu nenhum, o pecado dele não foi ter enterrado, porque o Senhor não pediu para multiplicar. Mas quando ele voltou e viu que aqueles que multiplicaram, ele disse o quê? Servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Quem tem, vai ter mais. Quem não tem, vai ter menos. Então o que acontece? Quando a gente pega o que Deus nos dá e a gente enterra isso no solo do orgulho, a gente começa a cobiçar o que não é nosso. Ao invés de aumentar a nossa medida, de aumentar a nossa capacidade para dizer para Deus assim, ó Deus, se eu quiser dar mais, pode mandar, estou pronto. Ó Senhor, arrumei tudo direitinho aqui, arrumei a casa, deixei tudo certo, deixei tudo bonito. Se quiser mandar mais, olha para o teu servo, vê se cabe. Se couber mais, Senhor, eu quero. Mas eu me alegro com a porção que o Senhor tem me dado. Eu me alegro com o que o Senhor tem feito na minha vida. Eu não estou aqui cobiçando o que não é meu, desejando o que não é meu. Não cobice o que não é seu, irmão. Não baixe a sua guarda. Que se você baixar a sua guarda, você vai acabar cobiçando o que não é seu. Você vai acabar sendo ingrato. Amém? O quarto risco. Eu disse que eram 4, né? Mas são 5. Já estou acabando. Segura firme aí. O quarto risco que a gente corre quando a gente baixa a guarda e entra em zona de risco é o risco de usurpar o que não é nosso. Primeiro a gente deseja. Depois a gente cruza a linha e vai lá e tenta pegar o que não é nosso. O texto diz que Davi não apenas desejou a mulher de Urias, mas que ele tomou a mulher de Urias para si. Então quando a gente abaixa a nossa guarda, todas as coisas acontecem numa cadeia que nos derruba e nos imobiliza. Davi perdeu a posição, cedeu ao orgulho, desejou o que não era seu e tomou o que era seu, tomou o que não era seu. As peças do dominó vão sendo derrubadas. Davi foi convencido pelo orgulho de que ele era mais do que ele realmente era, de que ele podia mais do que ele realmente podia. E aí ele achou que ele podia pegar a mulher de Urias para si. E ele foi lá e tomou a mulher de Urias para si. Isso nos ensina que quando nós baixamos a guarda, irmão, nós nos tornamos inconsequentes e ultrapassamos limites que Deus nos impõe para a nossa própria proteção. Se você baixa a tua guarda, irmão, você começa a se tornar inconsequente. Você começa assim, cara, quer saber? Eu vou mesmo. Quer saber? Eu vou fazer mesmo. Não quer, cara, vai ser só essa vez, eu vou fazer. Sem a certeza de que Deus está contigo, sem a certeza de que você tem a bênção de Deus, sem a certeza de que... Porque, irmãos, tem coisas que a gente quer fazer e tem lugares para onde a gente quer ir que a gente não tem 100% de certeza de que é o que Deus quer, mas a gente tem uma intuição espiritual. A gente tem o Espírito guiando os nossos passos um de cada vez. E a gente vai descobrindo que é aquilo que Deus quer. Mas tem coisas, irmãos, que a gente até sabe que é o que Deus não quer, mas a gente já foi tomado pelo orgulho. A gente já assumiu a disposição de ser inconsequente e de ultrapassar limites. Fazemos loucuras que trazem consequências indesejadas, que criam problemas muito difíceis de serem resolvidos. Porque nós acreditamos que podemos simplesmente tomar por nosso próprio esforço aquilo que não nos pertence. Cuidado para você não estar se esforçando demais para ter aquilo que Deus não lhe deu. Cuidado para você não estar se esforçando demais para possuir aquilo que não é seu. Eu recentemente li a história de uma mulher que trabalhava como auxiliar administrativa numa clínica, uma clínica popular. Ela ganhava pouco, ela se apertava no orçamento dela, mas era uma mulher sonhadora, sonhava em melhorar de vida. E aí um dia ela percebeu uma brecha no sistema em que ela trabalhava, e ela começou a desviar pequenos valores do caixa. Pequenos valores, aí ela pensava assim, é só esse mês, é só esse pouquinho, depois eu devolvo. O problema é que pecado nunca para onde promete parar. É ou não é? Você já deve ter provado isso. O pecado nunca para onde promete parar. Você sempre pensa assim, não é só até aqui. Aí você vai 2, 3 vezes mais. Não é só esse pouquinho. Aí você vai 3, 4, 5 vezes mais. É ou não é, irmão? Estou falando alguma bobagem? Você
Você vai um pouquinho, viu que não aconteceu muita coisa, aí tu pensa que pode ir um pouquinho de novo. Aí tu vai um pouquinho, mais um pouco. E vai indo. É só dessa vez. Aí vira rotina. Um pouquinho só dessa vez. E é o que aconteceu com essa mulher, que quando eles descobriram o que ela fazia, ela perdeu o emprego, ela respondeu criminalmente, destruiu a confiança da família inteira. Olha que desgraça. Cobiçar é desejar, possuir é ultrapassar a linha. Ainda dá tempo, irmão. A cobiça, presta atenção, a cobiça é um pecado, tá bom? Não é que desejar o que não é seu não é errado, não é um pecado. É um pecado, você já tem que se arrepender disso agora. Mas você ainda consegue minimizar os impactos desse erro se você se arrepender aqui dessa cobiça. Porque se tu ultrapassar a linha, irmão, se tu cruzar a linha, pode não ter volta. Davi não parou no olhar. Ele olhou Batseba. Bonita essa moça aí. Quem que é ela? É Batseba, filha de Urias. Urias, o meu combatente? Deixa isso quieto, rapaz. Senhor, me perdoa, vacilei aqui, olhei para ela, desejei, Senhor, guarda meu coração. Perdão, Senhor. Mas não, ele ficou. Batseba, ficou lá esperando ela terminar de tomar banho. Eu sou o rei mesmo. Eu posso mesmo. Manda trazer. Olha o orgulho. Achou que podia mais do que podia. Davi não parou no olhar. Ele transformou o seu desejo em uma tomada, em uma posse. E é aí, irmão, que muita gente se perde. Quando acha que sentir vontade não tem problema. Até que ele dá o próximo passo. Em Cristo Jesus, todos os nossos desejos precisam ser governados pelo Espírito Santo. Em Cristo Jesus, todas as nossas afeições devem ser governadas pelo Espírito Santo. Tudo aquilo que a gente quer precisa estar chancelado, precisa estar carimbado. É a vontade de Deus. É o que Deus tem para mim. Senão vai dar ruim. Senão vai dar errado. Senão a gente vai ultrapassar o limite. Você precisa entender que sentir vontade é errado. Querer o que não é teu é errado. Mas você tem que parar aí. Você não pode dar o próximo passo. Porque quando a gente baixa nossa guarda, a gente se propõe a fazer coisas que nós jamais faríamos se estivéssemos onde deveríamos estar. Se a gente tivesse com o coração protegido contra o orgulho, contra a ingratidão. E aí você precisa se perguntar diante dessa história de Davi, o que você pegou que não era seu? Eu não estou falando de você roubar algum objeto, não, irmão. Estou falando do teu coração, onde você colocou o teu coração e você sabe que isso não é o que Deus tem para você, não é o que Deus quer para você. O que você pegou ou está tentando pegar que não é teu? Isso já tem te trazido problemas difíceis de resolver? Isso aconteceu porque você baixou a guarda. Então diga para o irmão do seu lado mais uma vez, não baixe a guarda. De novo, irmão, não baixe a guarda. E por fim, o último risco que a gente corre quando a gente baixa a nossa guarda é o risco de gerar consequências que trazem morte. E aqui, irmão, essa conclusão de Davi foi muito ruim para ele. Porque o texto diz que Batseba gerou um filho. Mas esse filho morreu. Morreu como consequência da falta de temor de Davi. Morreu como consequência da desobediência de Davi ao Senhor. Porque é isso que exatamente acontece quando nós perdemos a nossa posição, cedemos ao orgulho, desejamos e possuímos o que não é nosso. As nossas decisões e atitudes geram morte. Geram morte em nossa casa, geram morte no nosso casamento, geram morte em nossos relacionamentos, geram morte no nosso trabalho, na nossa vida de um modo geral. Aquilo que nós geramos de baixa guarda vai trazer morte.
Então precisamos nos lembrar que o Senhor é um Deus de misericórdia, sim, mas isso não muda o fato de que todo pecado traz consequências e de que é nossa responsabilidade ter que lidar com todas elas. Mesmo tendo sido perdoado por Deus, porque ao longo da história, depois que Natan confronta Davi, Davi se arrepende, e aí Natan diz para Davi em nome de Deus: Deus já te perdoou, Davi, Deus conhece teu coração. Mas o que vai acontecer é isso. Davi teve que lidar com as consequências do seu pecado. O grande rei Davi teve que lidar com as terríveis consequências do seu pecado. E nós também devemos. Nós avançamos no texto e lemos que as consequências do pecado de Davi não afetaram somente a ele e a Batseba. Se tivesse parado aí, beleza. Se resolve aí, meu amigo. Mas não. Afetou o futuro do seu reino, afetou a paz no seu governo e afetou a sua descendência depois dele. Depois você leia 1 Samuel capítulo 11 e 12 para compor a história toda. Quando Natan vai dizer para ele assim: cara, você errou. E ele: eu sei, eu errei, eu me arrependo. O Senhor diz assim: olha, você se arrepende, Deus te perdoou, Davi. Aí Davi podia assim: graças a Deus. Mas não vai faltar guerra no teu reino, não vai faltar guerra na tua casa. E isso, consequências do teu pecado, você vai ter que lidar com elas. Eu me lembro que lá em casa era assim, minha mãe vai se lembrar. Meu pai trabalhava o dia todo, e eram 2 meninos, cheios de energia. Então aquelas broncas do dia a dia, era minha mãe que dava. A chinelada aqui, uma chinelada ali, um grito para cá, para lá, puxa para cá. Eu e meu irmão, quando aprontava, minha mãe corrigia. Mas quando o problema era federal, meu irmão, ela dizia assim: olha, eu não vou nem falar nada. Quem vai cuidar disso é teu pai. Caraca, aí a gente ficava assim. Aí um dia meu irmão fizemos uma bobagem lá federal. Aí meu irmão falou: teu pai, eu quero nem saber. Não vou nem dar chinelada em vocês, teu pai que vai resolver isso. Aí meu pai chegou, sentou a gente no quarto. Aí ele abriu a Bíblia. Olha, vocês sabem que vocês erraram. Vocês não podem fazer isso. Isso. Meu irmão começou a pregar. Cheio de amor, aquele homem de Deus, paizão, cheio de amor. Aí o meu irmão, estamos lá. Pô, é verdade, pai, a gente vacilou. Caraca, foi mal, pai. Pô, desculpa. Não vai acontecer, não. Não, zerou. Aí meu pai: vocês entenderam? Não, entendemos, pai, zerou. Entenderam? Entenderam mesmo? Entendemos, agora arreia as calças. Falei: calma aí, pai, não, mas a gente entendeu, não precisa. Arreia as calças. Vapo. Falei: caraca, pô, o sermão estava bom, pô. A gente entendeu o sermão. Irmão, não adianta. A consequência do pecado, segura, meu amigo, o pacote é teu. Ai, Senhor, me perdoa, por favor. Está perdoado. Zerou, está perdoado. Arreia as calças. Entendeu? Quem que o pai e mãe falava aí, arreia as calças, quando era criança? Não é possível, irmão. Vocês estão de brincadeira. Olha lá, eles vão. Não arreava não, né? Ia de calça e tudo. Não, o nosso tinha um ritual, meu. Baixo short. Flap. É isso, irmão. Presta atenção. Isso pode se comparar a esse erro de Davi, esse pecado de Davi. Porque, irmão, presta atenção aqui, os nossos pecados nunca afetam somente a nós. Nunca. Sempre respinga em quem está perto. Sempre respinga em quem está perto. Um adolescente que engravida uma menina, respinga em quem? Nos pais que vão ter que cuidar dessa criança, cuidar de mais uma criança. Estão cuidando de uma criança, vão ter que cuidar de mais uma. Sempre respinga, irmão. Isso para citar só um exemplo, mas há outros, vários. Um pai de família está na confraternização com a firma, está bebendo a sua cervejinha, bebe uma, bebe duas, bebe três, bebe quatro. Aí ele decide que é hora de ir embora, ele vai dirigir, embriagado. Não, é pertinho. Dá nada, é pertinho, chega em casa. Obviamente ele está pensando em matar ninguém. Mas aí o pecado e a imprudência dele
não exige intenção para pedir destruição, e aí ele passa por um cruzamento, atinge um motoboy, o motoboy morre. Em uma noite, ele destruiu 2 famílias. A dele e a do motoboy. Porque se ele estava dirigindo embriagado, vai preso. Você percebe, irmão? Tem pecados cujas consequências não param só em nós, eles transbordam para pessoas inocentes à nossa volta. Um homem baixa a guarda por alguns minutos e uma família inteira paga o preço por anos. O pecado de Davi não terminou no prazer momentâneo que ele teve com Batseba, ele gerou uma cadeia de morte. Morte moral, que o grande rei Davi agora vacilou. Morte de verdade, porque o filho de Batseba morreu. Morte da lealdade, porque na casa dele os seus próprios filhos depois se insurgiram contra ele. A morte de Urias, um combatente fiel, leal. Se tu ler a história, irmão, tu fica com pena de Urias e com raiva de Davi. Porque Davi bola um plano. Ele engravida Batseba e ele bola um plano. Fazer o seguinte, cara, ninguém vai saber. Manda chamar Urias. Eu vou dar um vinho para Urias. Urias, estou só te dando uma folga da guerra. Vai lá, dorme com a tua esposa. Tá tudo certo, filha de Urias. Aí o que Davi encontrou no meio do caminho? Um homem leal. O que Davi encontrou no meio do caminho? Um homem de verdade. O que Davi encontrou no meio do caminho? Um homem com H maiúsculo, um homem sério. Fala assim, eu dormir com a minha esposa? Não posso. Joabe, os meus homens estão todos dormindo em tendas ao relento. Não, meu rei, eu vou dormir aqui com os seus guardas. Aí Urias não vai para casa. Qualquer soldado teria dito, meu rei, muito obrigado. Deixa eu ir lá encontrar minha esposa então. Mas Urias disse assim, não. Aí dormiu. Aí no dia seguinte, Davi, Urias ficou aqui. Meu plano está dando errado. Urias, o que houve, Urias? Você não foi para casa? Não, meu rei, que isso? Eu sou leal, eu sou fiel. Tome-lhe vinho. Tome-lhe vinho. Urias está alegre. Vai dormir com a tua esposa, cara. Não, meu rei. Nem bêbado, meu irmão. Urias falou assim, não, eu sou leal. Eu vou ficar aqui. Aí por fim, o que Davi faz? Completamente inconsequente. Ultrapassando linhas. Quebrando princípios. Quebrando regras. Desobedecendo ao Senhor. Joabe manda uma carta. Pelo próprio Urias. Carta selada. Entrega para Joabe, o capitão do exército. Aí quando Joabe abre a carta, bota Urias na frente para morrer rápido. Eu preciso que ele morra. Joabe obedece o rei. Urias morre. Davi, agora o plano deu certo. Tudo bem. Urias morreu, ninguém sabe que eu matei ele. Ninguém, só o profeta do Senhor sabia. Foi o suficiente para quebrar as pernas de Davi. A gente bola planos, a gente se enrola todo. Porque a gente quer fugir das responsabilidades dos nossos pecados. A gente quer fugir das consequências dos nossos pecados. Mas não tem como. Não tem como. Então, irmão, para fechar, é nossa responsabilidade proteger o nosso raio de influência com a nossa santidade e temor de Deus. Guarde isso no seu coração. A sua santidade e temor de Deus protegem a você e muitas vezes protegem também as pessoas à sua volta. O seu temor a Deus protege você e as pessoas à sua volta. Posso ouvir um amém? Por isso, mais uma vez, diga para o irmão do seu lado, não baixe a guarda. E aí é nesse ponto que você deve estar se perguntando assim, beleza, Daniel, eu entendi, mas o que eu faço então para não baixar a guarda? Como é que a gente resolve isso? Como é que eu faço para me manter alerta? Para me manter atento? E eu termino com isso, meu irmão. Pode ficar de pé.